Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. O presidente Lula conversou por telefone na manhã desta segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ligação durou cerca de 30 minutos e teve a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad e Sidônio Palmeira. Durante o diálogo, os dois trocaram números de telefone para estabelecer uma via direta de comunicação. A conversa aconteceu depois de sinais positivos do governo americano sobre possíveis negociações tarifárias. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que Lula pediu o fim das tarifas de 40% sobre produtos brasileiros e a retirada das sanções contra autoridades nacionais. Lula colocou que as sanções aos ministros, questão dos vistos, tal, não é justa e que isso também deveria ser rediscutido. Mas foi uma conversa boa, descontraída, proveitosa, longa, foram 30 minutos. Nós estamos muito otimistas aí que vamos avançar para o ganha-ganha, né? O win-win. O ganha-ganha nessa relação com investimentos recíprocos e equacionamento da questão tarifária. O petista sugeriu um encontro presencial ainda neste mês durante a cúpula da ASEAN, na Malásia. E os dois concordaram em realizar a reunião em breve. Depois da conversa, o ministro Fernando Haddad afirmou que o saldo foi positivo. Já a presidência da República, em nota, descreveu o tom da conversa como amistoso e destacou que os dois líderes relembraram a boa relação durante o encontro em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. O presidente Donald Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com Geraldo Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad. A gente começa essa rodada de conversa a respeito dessa ligação de Lula para Donald Trump, ou de Donald Trump para Lula, com você, Ana Paula Henkel. Boa noite, seja muito bem-vinda. A gente tem vários aspectos desse telefonema, dessa ligação que teria durado aproximadamente 30 minutos para discutir, mas eu quero começar ouvindo você, principalmente sobre a escolha de Marco Rubio para liderar essas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotr, Silvio, meu querido mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Daniel, acredito que nós vamos dar, pelo menos 2 voltas, então eu não vou me alongar muito, porque há muito que ser dito sobre esse telefonema. Acho que a primeira coisa que podemos falar, destacar, bom, se era ruim com Donald Trump do outro lado da linha, vai ficar pior ainda com Marco Rubio. E a estratégia de Donald Trump, primeiro que nós estamos vendo a esquerda comemorando o sucesso do telefonema. Imaginem vocês, a esquerda comemorando o sucesso de um telefonema para um fascista, para o nazista, né? Não foi assim que Lula disse pouco antes da eleição de 2024, que a vitória de Donald Trump seria a volta de um novo fascismo, nazismo? Bom, estão comemorando essa boa relação agora, ou esse telefonema, porque boa relação não sei se tem. Agora, Daniel, a perspectiva que eu quero deixar para a nossa audiência é a seguinte: aqui nos Estados Unidos, nós estamos muito acostumados a assistir Donald Trump diariamente e o dia todo. Às vezes, no meio do dia, você acha que é um replay, eles estão passando novamente uma entrevista dele. Não, é uma outra entrevista com outro chefe de Estado, com outro político. E é impressionante como ele usa certas táticas que parece que um desses pontos, uma dessas táticas, ela foi usada hoje, que é o seguinte: Donald Trump falou grosso com o Brasil naquela carta de 9 de julho, ele seguiu falando de maneira enfática, bastante incisiva em relação à perseguição
ao presidente Jair Bolsonaro, a caça às bruxas, e Marco Rubio no mesmo tom. Christopher Landau, o segundo homem do Departamento de Estado, mesmo tom. O Darren Beattie, que é o subsecretário para assuntos no hemisfério ocidental no Departamento de Estado, o mesmo tom. E agora Donald Trump faz aquele outro lado que nós aqui nos Estados Unidos estamos muito acostumados a ver. Ele convida, alguns dizem até, as presas, ele convida as presas de uma maneira até cordial, para que elas entrem na Casa Branca e ali ele pode dar o bote. Nesse caso, o que eu acho que Donald Trump fez, e para a gente aqui, como eu disse, que estamos acostumados a assistir e testemunhar essas táticas de Donald Trump, ele foi cordial com Lula. Ele abriu as portas da Casa Branca ou de Mar-a-Lago para que Lula viesse aos Estados Unidos para conversar e mandou agora o que eu chamei até num vídeo que eu gravei para o Instagram, e mandou o Rottweiler dele, o Marco Rubio, que nós sabemos que não faz cara de paisagem quando o assunto é ditaduras, regimes totalitários. Ele que é filho de cubanos que fugiram de Cuba, são refugiados cubanos nos Estados Unidos. Ele conhece muito bem todos os laços com esses regimes de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, agora, nesse primeiro comentário, Daniel, eu acho que eles vão precisar, e ainda mais Geraldo Alckmin, porque aquela foto de Geraldo Alckmin no Irã, que correu aqui os corredores do Congresso americano e também de Washington, com todos os líderes terroristas na eleição do presidente iraniano, aquela foto é famosa. E o Geraldo Alckmin, então, ele foi jogado por Lula ali na Cova dos Leões e disse: agora se vire. Outro ponto interessante para fechar, Daniel. Donald Trump não escolheu o secretário de Tesouro, Scott Bessent, ou o secretário de Comércio, Howard Lutnick, para conversar sobre tarifas. Ele escolheu o cão bravo, fiel da Casa Branca, Marco Rubio. Aí a imagem a que você se referiu, Ana Paula Henkel, o ministro, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Piotto, assim como bem disse a Ana Paula Henkel, Marco Rubio não costuma fazer cara de paisagem, principalmente quando ele está lidando com ditadores. Por isso a gente que sabe que o Marco Rubio tem esse histórico, inclusive de muitas críticas ao Brasil, ao governo Lula, a gente quer recuperar aqui uma mensagem que ele escreveu, até recente, uma crítica dele, do dia 22 de setembro do mês passado. Portanto, os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a empresa holding deles, Instituto Lex, que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos ao proteger e possibilitar atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados, Piotto. Boa noite, Daniel, Augusto, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. A Ana foi aos pontos, aliás, a Ana Paula Henkel foi a primeira a apontar isso hoje no X, das características, sobretudo, do Marco Rubio e da indicação, antes de tudo, do Marco Rubio pelo presidente Donald Trump para ser o principal negociador agora dessas possíveis novas conversas por parte dos Estados Unidos. Importante citar isso porque logo depois a gente também viu, e aí alguém da importância diplomática, da história na diplomacia do embaixador Rubens Barbosa, que serviu muito tempo, inclusive, na Embaixada Brasileira em Washington, dizendo exatamente a mesma coisa, que isso era preocupante para o lado do Brasil, pelo perfil justamente de Marco Rubio. Nós reproduzimos agora essa mensagem, esse post, esse tweet, essa mensagem que deixou muito claro o que pensa o Marco Rubio sobre exatamente as sanções, as quais o governo Lula hoje aproveitou a oportunidade para reclamar, segundo o que a gente ouviu do Geraldo Alckmin. Eu conversei com 3 pessoas que obviamente, do mundo dos negócios aqui, ou seja, estou falando da Faria Lima, que conversam com muita gente dos Estados Unidos, e esse pessoal dos Estados Unidos tem muito acesso, obviamente, à Casa Branca. Vamos pensar de uma maneira muito lógica. Donald Trump, e acho que a Ana também já deixou isso claro, tem uma estratégia. Ele não fecharia um canal de diálogo que ele próprio abriu
naquela conversa informal antes do discurso dele e posterior ao do Lula, naquele momento em que eles se encontraram nos bastidores durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Os acenos que ele faz é justamente para poder sentar e conversar. Uma vez que estiverem juntos, e Donald Trump só faz isso com as câmeras de televisão ligadas, ou seja, naquele momento em que tudo acontece, aí o jogo vai ser jogado. Chama a atenção que boa parte dessa imprensa mais eufórica, mais paquitolândia assim, não tenha percebido este detalhe que Ana apontou anteriormente. Mas tem um pouco mais do que isso. A conversa só vai começar quando a gente colocar todos esses assuntos à mesa. E até o momento o que se faz é, primeiro, ter uma reunião pessoal, ou seja, uma reunião em que o presidente Lula e o presidente Donald Trump vão se encontrar. Se será no Brasil, nos Estados Unidos ou em algum outro lugar do mundo, é esta reunião que precisa acontecer. Porque naquela reunião, naquele momento, se for aberta, só ficam sentados ali o presidente americano e o presidente brasileiro. Não tem mais ninguém. É assim que normalmente acontece. E é lá que a gente vai saber exatamente qual o posicionamento de Donald Trump. O que talvez seja bastante importante notar é o histórico. Para mim, o histórico pesa muito mais. Como é esta mensagem do Marco Rubio, e ela nem é tão antiga assim, ela é muito recente. O Brasil tem problemas sérios porque ele não tem como justificar o que está acontecendo no país. E tudo isso afronta a democracia em qualquer lugar do mundo. Imagina na maior delas. Então, acho que é bom esperar um pouquinho o que vai acontecer. Mas os sinais não são tão assim alvissareiros. E um detalhe. Se a gente olhar o Palácio do Planalto, não está comemorando, não baixou tão a guarda assim, não. Há uma preocupação do que de fato vai acontecer, porque parece uma conversa até o momento protocolar. Silvio Navarro, boa noite, seja muito bem-vindo. Para você, assim como disse o Adalberto Piotto, o histórico pesa mais também? Boa noite. Boa noite, Daniel, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite, Ana, você que começa a semana com a gente. Olha, para seguir no fio que a Ana e o Piotto deixaram, eu ilustraria da seguinte maneira. Há uma tentativa, e evidentemente isso parte de dentro do Palácio do Planalto, não à toa temos um ministro da propaganda. É um governo que tem um ministro da propaganda com muito dinheiro na mão para distribuir, inclusive para redações que fazem ali um trabalho de assessoria informal do governo. E a gente sabe qual é a principal delas, qual é a principal emissora desse regime. Há todo um empenho em tentar dizer que o governo Lula atravessa uma maré nova, que atravessa uma maré boa, depois de dois marcos. O primeiro, a condenação nessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e, em seguida, a tal troca de palavras entre Donald Trump e o presidente Lula da Silva na ONU, os 29 segundos. Desde então, há todo um esforço para criar esta narrativa, esse ambiente propício. E eles estão dando cabo a isso hoje. Eles estão dizendo que a conversa com o Donald Trump foi impecável, que há grandes chances de rever tarifas, que o Lula teria dito ao Trump que ele precisa recuar de determinadas sanções, que eles vão se encontrar em breve, mas eles não percebem, como já foi colocado aqui, que o Trump não dá ponto sem nó. Não à toa colocou o seu secretário Marco Rubio, que conhece como funciona o regime comunista de Cuba, que sabe como é que funcionam ditaduras socialistas aqui na América Latina, que tem todas as informações e conduz uma linha de combate ao que a Venezuela, ao que Nicolás Maduro está fazendo. Então tudo parece ter sido organizado à la Donald Trump. Alguém que traz, como a Ana disse, né, traz a presa para depois você ter aquele abraço de urso. É a leitura que eu faria deste momento. Mas tem um pessoal já, os T-leaders, né, já estão com os pompons todos comemorando. Acho muito cedo, mas acho que nesse primeiro comentário eu agregaria esse ponto, o ponto da mídia, Daniel. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Daniel, meu irmão Silvio, meu amigo Piotto, minha parceira querida Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, nós, desde que o programa começou, já se passaram-se 15 minutos. Metade da reunião. Reunião de meia hora só serve para marcar a reunião seguinte. Começa por aí. O Brasil foi com uma comissão, foi representado por uma comissão de frente.
né? Eu não sei quem estava com o Trump. Agora, o Lula estava acompanhado pelo Alckmin, Mauro Vieira, o Haddad e o Sidônio, 4. E o Celso Amorim. Algum deles não falou nada, ou mais que isso. 2, 3. Quem falava? Aí você acrescenta o seguinte, nenhum falava inglês. Aliás, nenhum. Nem esse ministro das Relações Exteriores deve falar. O Lula não falava nada. Então você dobra. O tempo que ele usou, você tem que dobrar. Porque o tradutor, o intérprete, teve de dizer para o Trump o que o Lula queria dizer. O que dá para combinar numa convenção assim? Nós 4 vamos conversar com alguém, falamos outra língua, marcamos a próxima. E a próxima é coisa séria. A próxima é com um filho de cubanos, como lembra sempre a Ana, que é o objetivo. E por que o Lula não repete o que ele dizia quando, na crise de 2009, 2008, 2009, crise financeira, ele dizia que era uma marolinha. E ele dava ordens para o Bush, o Bush e o Obama. Depois, no caso, era o Bush, como dizia o Lula. E ele dizia, acordei invocado, eu liguei para o Bush e disse isso, mas que o Bush não entende, o presidente Bush não entende o português, o Lula não fala nem português. E dizia que tinha dado, fica aí, o problema é de vocês, não quero que essa marolinha atravesse o mar, tá? O Lula é louco. Agora, esse tipo de reunião só dá trabalho para o intérprete, que tem que traduzir o Lula limpando as bobagens que o Lula fala. Resumindo, não houve uma reunião, houve um preparativo para a próxima, que vai ser complicada para o brasileiro, porque o Rubio não é fácil, é bem objetivo, e o Trump, como sabemos, ele sabe armar, né, um alçapão. Quando ele quer pegar alguém de quem não gosta, ele não gosta do Lula. Ponto final. O resto é uma festa inventada pelo PT. Esse bando aqui só programou a próxima reunião. A gente segue falando sobre o Rottweiler do presidente Donald Trump, porque a escolha dele de Marco Rubio para liderar as negociações entre Brasil e os Estados Unidos pode aumentar muito mais ainda a tensão no diálogo, segundo a avaliação do ex-embaixador Rubens Barbosa. Em entrevista ao UOL, ele afirmou que Rubio tem perfil ideológico e sustenta sanções contra os governos de esquerda, o que pode reduzir a flexibilidade nas conversas sobre redução de tarifas de carne e café. O Rubens Barbosa Ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles, né? Isso aí chama atenção. Quer dizer, normalmente ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas, a Lei de Emergência Econômica Americana, na sigla americana IEEPA, ela é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade aí da designação do Marco Rubio. Agora, a designação do Marco Rubio complica para a gente, porque todas essas sanções que foram colocadas aqui saíram do Departamento de Estado, né? Vamos ver agora como é, depois dessa conversa, como é que o Departamento de Estado vai reagir. A análise de Rubens Barbosa, com quem você conversou recentemente, né, Piotr? Olha, longe de fazer um reparo ao que disse o embaixador Rubens Barbosa, eu só queria fazer aqui, na verdade, um outro ponto. O Marco Rubio não é o mais ideológico no sentido de que é uma carta ali estranha no baralho da Casa Branca. Não, ele é hoje o sujeito que dá as caras numa política externa muito clara, implementada e pensada pela segunda gestão de Donald Trump.
Ele é só o executor. Óbvio que ele acredita naquilo. Tanto que Donald Trump, recentemente, Ana pode trazer mais detalhes, já cita o Marco Rubio como um possível sucessor, além, obviamente, do J.D. Vance, que é o vice-presidente. Ele colocou já 2 nomes, aliás, 2 nomes extremamente poderosos, com chance de ganhar, sim, a próxima eleição americana, se a gente olhar para o cenário político de hoje. Então, ele não é ideológico, e não sei exatamente se é isso, foi nesse sentido que quis colocar o embaixador Rubens Barbosa, mas ele não é ideológico como se fosse só é um sujeito que pensa de forma ideológica, mas tem quem pensa de forma pragmática. Não, essa postura do Marco Rubio é também uma postura pragmática e pensada da gestão de Donald Trump. Basta ver tudo o que aconteceu desde o começo. Não há uma perseguição à esquerda, há uma tentativa de corrigir todos os problemas que a esquerda, que lá se chama liberais, enfim, né, o Partido Democrata, e toda essa junção de Partido Democrata com o que tem de pior no mundo, causa hoje aos americanos. Seja, por exemplo, o que aconteceu na USAID, financiando tudo que poderia ser oposição ao governo americano, com dinheiro do pagador de impostos americano, sem autorização do pagador de impostos dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Marco Rubio não é ideológico nesse sentido de que, só ideológico. Não, ele é um implementador dessa política. E o fato de ser um conhecedor profundo, como a Ana mencionou há pouco aqui, conhecedor profundo do que é exatamente a América Latina. Ele sabe exatamente o que acontece na Nicarágua, ele sabe porque aquilo fala muito próximo dele. E ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Esse post que nós mostramos dele, acho que é eloquente. Está tudo ali. Ele sabe o que é exatamente isso quando você usa o poder para oprimir seu povo, a mão pesada do Estado contra a sua própria população. Então, é um dificultador, sim, nisso eu concordo plenamente com o embaixador Rubens Barbosa, só adicionaria esse ponto. É a política do governo americano, que Marco Rubio implementa, porque é exatamente um secretário de Estado. E nos Estados Unidos, para quem todo mundo já sabe disso, secretário de Estado é, sim, o homem mais poderoso no governo americano, depois do presidente da República, dada, obviamente, a importância que os Estados Unidos têm para o mundo inteiro. Diga, Ana. O Piotr falou exatamente o que é perfeito. O secretário de Estado, depois do presidente, é o homem mais importante dos Estados Unidos, eu diria mais até que o vice. Inclusive, são esses 2 nomes o possível ticket, né, para 2028. O J.D. Vance e o Marco Rubio. Quem vai ser o cabeça da chapa, isso ninguém sabe, mas seria uma chapa brilhante, fortíssima, porque o Marco Rubio ele tem demonstrado não apenas uma lealdade ao governo, ao perfil desse segundo mandato de Donald Trump, mas também uma conexão muito orgânica com o eleitorado MAGA que nas primárias de 2016 não gostava de Marco Rubio e que agora entendeu que Marco Rubio é um dos homens fortes de Donald Trump. Portanto, Daniel, nós mostramos um post do Marco Rubio de como ele é incisivo, mas ele vai além. Nós temos vários vídeos do Marco Rubio falando sobre o Brasil, sobre a situação atual do Brasil, e agora nós vamos ver um deles. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Agora veja, Daniel e amigos, eu volto na tática de Donald Trump de ser cordial. Ele que aqui nós estamos acostumados a ver Donald Trump falando me dou bem com Vladimir Putin e logo depois ele aplica sanções à Rússia, me dou bem com a Índia e a Índia também está sofrendo sanções de 50%, de tarifas de 50% nos seus produtos, ou seja, ele tem essa arte de jogar essa cordialidade, mas manter ali o punho firme quando ele precisa.
E aí, Daniel, o que eu achei inteligente desse telefonema e logo depois empurrar o Rottweiler para o Brasil é o seguinte: o telefonema, teoricamente, seria para tratar de um assunto que interessa muito mais os brasileiros do que os americanos, mas os americanos consomem bastante da carne do Brasil, por exemplo, do café também. Embora a Colômbia seja também outro grande exportador de café para os Estados Unidos. No entanto, assim que Lula reafirma agora, através, inclusive, de interlocutores oficiais, dizendo que ele não falou apenas sobre as tarifas, mas também sobre as sanções Magnitsky ou sanções de vistos, o Brasil abriu uma porta imensa para que os americanos voltem com outras perguntas bastante incômodas para o regime hoje que nós temos testemunhado no Brasil. Por exemplo, sobre o diesel, o Brasil comprou em 2024 64% do diesel do Brasil de 2024 veio da Rússia. E isso vai ser questionado, e todas aquelas perguntas que nós sempre colocamos aqui, os navios iranianos, etc. Portanto, não foi nada inteligente da parte do Brasil tocar nesse assunto sanções. Eles deveriam ter ficado só nas tarifas, mas já que eles falaram nas sanções de vistos ou Magnitsky, isso abriu uma porta para perguntas bastante incômodas dos americanos e que agora serão feitas pelo Rottweiler Marco Rubio. Pois é, Silvio Navarro, como é que você avalia aí o que disse a Ana Paula Henkel? Falar em sanções abriu porta realmente para perguntas incômodas dos americanos? É evidente, porque foi a preparação, como Augusto disse, para a reunião. Se foi um quebrar o gelo, uma conversa feita via telefone, na verdade, videoconferência. Agora, vamos imaginar qual é o próximo passo. Quem é que está mais interessado em obter algo desta negociação? O Brasil. O Brasil quer a retirada das tarifas, das taxas. O Brasil quer a retirada das sanções. O Brasil quer que os seus ministros, não só do Supremo Tribunal Federal, mas Alexandre Padilha, por exemplo, Jorge Messias, da AGU, tenham o visto de volta para poder visitar os Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes enfrenta a lei Magnitsky, que é a aplicação mais dura, a sanção mais rígida contra ele, as empresas, o escritório, a sua esposa. Pois bem, e os Estados Unidos? A posição é outra. Quem está do outro lado da mesa, imagine isso como uma mesa de debate, uma mesa de negócios, um tabuleiro de xadrez, por exemplo, ou um jogo de cartas. Quem está do outro lado agora vai colocar cartas na mesa. Quais são as cartas que o governo americano vai colocar? Nós não aceitamos, basta repetir o que o Marco Rubio, que aliás é quem estará na mesa, basta repetir o que ele já escreveu nas redes sociais, no X ou em entrevista, essa por exemplo que a Ana acabou de exibir, onde ele fala claramente em opressão judicial. Ele já falou em violação de direitos humanos. Ele já disse que quem estiver promovendo uma caça às bruxas, palavras que ele empregou, será punido. Portanto, agora é a vez de ouvir o outro lado. Eu acho muito cedo, vou repetir o que falei na primeira rodada para amarrar aqui, Daniel, muito precoce essa comemoração, esse pessoal todo que está com pompom nas emissoras estatizadas, nas emissoras de televisão, dizendo que o Lula fez uma jogada de mestre, que o Trump agora quer negociar. O Trump, ele é um exímio esgrimista, ele sabe o que ele está falando e ele coloca o Marco Rubio, que é alguém que já se posicionou. Alguém acredita que o Marco Rubio vai chegar amanhã e dizer: esqueçam tudo o que eu falei sobre o Brasil, esqueçam tudo o que falamos sobre Alexandre de Moraes? Qual foi a única oportunidade que o governo americano recuou de uma aplicação da lei Magnitsky? Jamais isso aconteceu. Portanto, eu acho muito precoce toda essa festa da esquerda. Augusto? Olha aqui, faz meia hora que o programa começou. Acabou a reunião. Imagine se a gente tivesse acabado o programa aqui, como é que a gente ia se sentir? Não, discutimos tudo, acertamos tudo, mas eles são malucos, são malucos. Ô, Marco Rubio,
Eu não sei bem, eu gosto do embaixador Rubens Barbosa, ele conhece diplomacia, é um bom diplomata, mas eu não sei bem o que ele quer dizer com ideológico. Se ele quer dizer que o Rubio tem posições firmes, aí sim, eu concordo. Sim. Ele tem posições firmes. E vamos ao ponto central. Os Estados Unidos, o governo Trump, não vai permitir o aparecimento, sobretudo aqui, no continente, de uma Cuba, de outra Cuba ou de uma outra Venezuela. Não vai. Esse é o problema central. Os Estados Unidos, eles sabem que a Cuba viveu, e nós todos sabemos, né? Cuba viveu da mesada da União Soviética até 1980. Depois mais tarde o Chávez, eles passaram por um período difícil, o Chávez deu dinheiro, deu petróleo e tal, por um bom período, e agora eles não têm quem financia. Cuba está assim. A Venezuela, que chegou a financiar Cuba, também agora depende da União Soviética, da Rússia, que manda armamentos para eles e tal. A Venezuela é um país falido. E eles não vão deixar que os que acham que a Venezuela é uma democracia, Cuba também é o povo no poder, eles não vão deixar que essa turma fique cantando de galo aí, como tentam fazer os brasileiros depois desses preparativos para a reunião que vai valer. Pela amostra, nós já sabemos o que eles vão ouvir. Em nota nas redes sociais, o presidente Trump destacou que, abre aspas, discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, fecha aspas. Aqui no Brasil também, Ana Paula Henkel, o presidente da Câmara, Hugo Motta, se manifestou, destacando que, abre aspas, fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e Estados Unidos. Quando o respeito e a conversa franca guiam nossas relações, todos saem ganhando. A Câmara segue atenta e pronta para trabalhar pelos interesses nacionais. Fecha aspas, aquele velho festival de obviedades. Interessante, o Hugo Motta foi rápido aí já, né? Para voltar à anistia que demora, mas vamos lá, né? De novo, é uma conversa, pelo próprio post do Donald Trump, convenhamos, é protocolar, né? É um texto protocolar, porque não deve ter sido mais que isso mesmo. Conversamos sim sobre economia, outros assuntos, e sim, os Estados Unidos e o Brasil se juntarem, obviamente, mas o pensamento é americano, vão se dar bem. Aliás, ele disse, vamos pegar a frase que ele disse lá no discurso da ONU, sem nós eles vão falhar, então tem que estar conosco, com os Estados Unidos, com essa visão. Porque o Brasil tem um problema sério em qualquer conversa que tiver a partir de agora. O Brasil não tem como se defender do que está sendo acusado, sobretudo na questão institucional. Como explicar aos americanos que um preso não morreu sob custódia do Estado e que nem foi julgado? Haverá, por exemplo, como o Celso Amorim fez uma conversa com um ex-diplomata americano, mas vocês têm pena de morte, mas quem tem pena de morte nos Estados Unidos tem direito ao processo legal. O Clérice da Cunha não teve processo algum, morreu sob custódia do Estado e sob a demora do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, em analisar um parecer da Procuradoria-Geral da República que sugeria, né, que pedia, na verdade, a prisão domiciliar. Como é que vai explicar que essas pessoas todas não têm foro por prerrogativa de função e foram julgadas no Supremo? Como explicar exatamente tudo isso em que o Supremo libera pessoas, empresários, todos, até porque os Estados Unidos vão reabrir a investigação sobre a Lava Jato no que tange aos americanos? Como explicar que aqueles empresários que confessaram, com caros advogados do lado, ou seja, sem nenhuma pressão, que eles pagaram propina sim? E depois agora o Supremo, na canetada de um único ministro, está devolvendo esse dinheiro. O quanto que isso os americanos não vão alegar que sim, isso lesou também o investidor americano sob uma série de aspectos. Tem muita coisa. O problema é como se defender disso. Os ministros do Supremo saíram do rito constitucional daqui. E isso obviamente vai ser alegado. Mas tem esse detalhe que o Marco Rubio fez questão de citar. Tentaram pegar pessoas digitando, postando dos Estados Unidos, ou seja, americanos, protegidos exatamente pela lei americana,
que também deveria proteger, porque a nossa lei também protege isso, mas agora no Brasil não se protege absolutamente mais nada, dado esse revisionismo para perseguir opositores políticos. Qualquer pessoa da direita é um opositor político hoje que deve ser perseguido implacavelmente. Ou seja, o Brasil não tem defesa. Este é o problema. Então não adianta comemorar, porque em algum momento esse assunto virá à tona. Qualquer um desses assuntos. Qual é a explicação do governo brasileiro? O governo não tem nada a ver com o que diz o Supremo Tribunal Federal. Mas o Lula, segundo o Geraldo Alckmin, pediu para retirar sanções. Não é assunto, então, do Executivo também? Não é assunto do presidente, ele tem que resolver o problema da tarifa. Agora, o problema é que a tarifa foi aplicada em função dessa série de problemas que vem do Judiciário. Não vai, sem contar as fotos ao lado de terroristas, os navios iranianos do Rio de Janeiro. Olha, a lista é longa, hein? Ana, a gente recuperou o contato com a Ana agora. Ana, não sei até onde você escutou aqui a nossa leitura, mas é o seguinte, a gente estava falando sobre a manifestação de Donald Trump, de que ele e Lula devem se encontrar muito em breve, num futuro não muito distante. Eu quero perguntar a você, o que pode acontecer a partir dessa reunião? Será que tem pegadinha? Será que essa conversa pode não dar muito certo para o governo Lula? Eu peço perdão por ser repetitiva, mas isso que o Donald Trump fez, não apenas o telefonema, mas agora o post, é muito comum. É muito comum aqui. Ele bate, ele assopra, ele morde, ele dá um doce, ele dá um biscoito, aí ele impõe mais tarifas ou mais sanções. Depois ele vai lá, ele faz um post, um tweet para amenizar. Ele faz isso o tempo todo. Donald Trump é muito conhecido por conseguir o que ele quer, seja através da força, seja através de negociação, seja através de uma cordialidade que pode ser inicial. Então, esse post, Daniel, é muito comum. Nós aqui nos Estados Unidos, talvez os brasileiros, tanto na direita como na esquerda, estejam abismados com esse post de Donald Trump, mas esse tipo de postagem de declaração dele, nossa, é muito comum aqui. Inclusive, postagens assim eram criticadas pela esquerda mundial quando ele falava, quando ele postava eu me dou bem com Vladimir Putin, ou eu me dou bem com A, B e C, que não pode fazer isso, tem uma certa diplomacia com fulano, com tal líder, chefe de Estado, e isso gerava muitas críticas. Só que quando é com o Lula, aí tá tudo bem o fascista, nazista fazer um post dele. Mas repito, Daniel, é um tipo de declaração bastante comum aqui. Nós sabemos que isso faz parte do arsenal de Donald Trump para ele conseguir o que ele quer. Nesse caso também, Daniel, eu vou colocar na equação o que interessa para os americanos em relação a produtos brasileiros que estão sofrendo tarifas de 50%, 40% adicionais e que podem estar afetando o mercado americano. Então, o Donald Trump, ele vai até onde o americano precisar. O povo americano, a nação americana, até onde o governo prometeu ir. Nesse contexto todo, Daniel, aí eu quero puxar o que o Augusto disse, que Donald Trump e seu segundo mandato, eles não vão deixar que o Brasil continue afinando, apertando laços com o Irã, com a Venezuela, com a Nicarágua, com Cuba, porque essa administração, e aí eu falo como um todo, porque puxa até pela chefe de gabinete do Donald Trump, a Susan Wiles, que foi o braço direito de ninguém mais, ninguém menos do que Ronald Reagan na Casa Branca, essa administração bebe muitíssimo no governo de Ronald Reagan. E uma das pautas principais daquele governo e deste segundo mandato, não era assim no primeiro mandato do Trump, mas nesse segundo sim, é não deixar que o comunismo, o socialismo, que os regimes totalitários se expandam, principalmente na América Latina, onde aí nesse caso o Marco Rubio
é um conhecedor profundo do Foro de São Paulo. Agora, uma última coisa também, o Augusto daqui a pouco vai falar, estamos a 50 minutos aqui no programa, eu fico pensando, esses 30 minutos, tirando a tradução para cá, a tradução para lá, não sei, deve ter dado uns 10, 12 minutos de conversa no máximo, ou seja, estão celebrando 39 segundos de química na ONU, mas agora a gente vai ter que ver a física, né? O encontro físico de Marco Rubio e, coitado, Geraldo Alckmin, que eu acho que na cabeça dele ele deve estar em pânico. Pois é, Ana e meus parceiros, pouco antes da conversa entre Lula e Trump, o novo presidente do PT, Edinho Silva, que você está vendo aí na imagem, criticou o presidente americano, chamando-o de fascista, nazista e racista, e acusando-o de articular uma terceira guerra mundial por meio de tarifas comerciais. Edinho afirmou à Folha de São Paulo que não recua de suas declarações. Já a primeira-dama, Janja da Silva, afirmou estar muito orgulhosa do marido e da forma como o presidente tem conduzido a relação com os Estados Unidos. Janja disse que só não participou da ligação, Augusto Nunes, porque estava a caminho do Rio de Janeiro para cumprir agendas. Quer dizer, como é que vão levar a sério um país que faz uma coisa dessa? Imagina se o presidente do Partido Republicano vem e diz o contrário, né, do que fala o Rubio e tal. Isso não existe. Não existe. Agora, é o que o PT pensa. E é o que o Lula pensa. Ninguém no PT dá um passo sem autorização do Lula, sem combinar com o Lula. É o que o Lula pensa. Ele tem de se explicar com os amigos do Foro de São Paulo, né, com a turma do PT, que aplaude o que ele diz, com a turma que quer que ele faça isso, o pessoal que apoia o Hamas, a Palestina, ele está fazendo um discurso para essa turma. E eles acham que o povo brasileiro pode ser tratado impunemente como idiota. É isso que... Agora... O Rubio nem precisa ler isso, tampouco o Trump, para saber qual é a cabeça do governo brasileiro. Sim. O que eles pensam. Então, é inteligente. Agora, a Janja, lá, aí ninguém merece. Né? Ninguém merece. E também, mais uma, aí seria o quê? 45 segundos para cada um, porque ela ia pedir para o Trump mandar alguma coisa para o Brasil. Ela pediu que o chinês mandasse um técnico em censura, ela pediria alguma coisa, provavelmente para perdoar algum juízo do Supremo. Silvio? Eu tô rindo aqui porque eu fico imaginando se o recado chega até Washington, né? Olha, senhor presidente Trump, a Janja disse que não vai chegar a tempo da conversa, né? Disse que não conseguiu. Elogiou o desempenho que ela não viu. Isso. Pouco acrescentar que acho que o Augusto já foi aos pontos. O Edinho Silva foi colocado na presidência do PT pelo Lula por duas razões. Primeiro, o PT não tem quadros para presidir o partido, depois que a Gleisi fez questão, exigiu ser ministra, então tinha o Edinho, que também não consegue mais ter capital político na cidade de Araraquara. Ele perdeu a eleição municipal, ele colocou uma representante, ele não podia tentar mais uma eleição, e ele perdeu a eleição em Araraquara, principalmente pelo desgaste que carrega, porque até hoje ninguém conseguiu explicar por que Araraquara foi parar no consórcio do Nordeste. Araraquara fica no interior de São Paulo. Eu acho que são regiões diferentes. A distância, inclusive até Salvador, é grande, onde fica a sede do consórcio do Nordeste. Ele participou da compra fraudada de respiradores daquela empresa de maconha. Os respiradores nunca chegaram na época da pandemia, nem ele conseguiu explicar por que a cidade dele estava lá no meio. Mutreta, o nome disso é mutreta. Então o Edinho sai desgastado e vai para a presidência do PT. Ser presidente do PT, como Gleisi, como José Genuíno, depois que lá atrás, do governo Lula 1, é aquele pessoal que é um prêmio de consolação, porque ninguém quer também no seu governo. Pois é, Ana Paula Henrique, declarações como essas aí de Edinho Silva, presidente do PT, acabam vindo à tona, mostrando o que o PT efetivamente pensa, como disse o Augusto Nunes. Acredito eu que isso aí já chegou à Casa Branca, não é? Mas claro, Daniel, esse tipo de notícia, ainda mais num dia
como o dia de hoje, em que finalmente aconteceu o tal telefonema, é claro que isso chega. As coisas chegam de maneira bastante incisiva aqui em relação ao Brasil, porque o Brasil, se nós olharmos para trás, desde o dia que Donald Trump entrou na Casa Branca, 20 de janeiro desse ano, quantas vezes a Casa Branca fez algum comunicado sobre o Brasil? Várias vezes. Ou a Casa Branca, ou congressistas, parlamentares, políticos, republicanos, secretários, subsecretários, ou seja, o Brasil tem sido um assunto constante para a Casa Branca, e aí, repito, por causa desse contexto maior, dessa fotografia maior, olhando a floresta, que normalmente Ronald Reagan faria também. Agora, eu quero ver a Janja pedir para regular o TikTok ou as redes sociais, já que agora o Donald Trump ele chegou a um acordo com a China e o TikTok vai passar a ser comandado por americanos. Que azar, hein, Janja? Pois é, Adalberto Piotto, eu vou trazer aqui mais um elemento para a nossa discussão. Um bastidor da CNN Brasil que teve acesso a trechos da conversa. No começo da conversa, diz a CNN, que Lula teria dito o seguinte: eu quero fazer um acordo, eu vim para conversar numa boa, na paz, Lulinha, paz e amor, porque eu não tenho inimigo nenhum. E Donald Trump teria respondido: mas eu tenho. Bom, com todos os cuidados da apuração, porque é uma apuração e não se sabe exatamente, sem aqui julgar o repórter, tá? O repórter, em tese, ouviu isso de alguém. E se precisa saber se esse alguém contou a verdade, porque também é uma coisa bem difícil hoje em dia nesse núcleo do governo do PT. Vamos lá, vamos tomar isso como se fosse um fato. Quando o Lula diz não tem nenhum inimigo, ele está mentindo, porque o Lula tem inimigos. Veja o que ele disse, por exemplo, do Sérgio Moro, que agora o Supremo está fazendo um favor, me parece, ao Lula, de tentar eliminar o Sérgio Moro de qualquer possível candidatura no ano que vem. E tudo indica que hoje ele é o candidato ao governo do estado do Paraná. Todo mundo se lembra da grosseria, da frase com palavrões do Lula em relação ao Sérgio Moro, numa entrevista que ele diz, isso não vai ser mostrado. Bom, foi mostrado, óbvio. O Lula persegue opositores políticos e não é de hoje. Basta ver a parceria que ele faz. Ou senão ele teria, por exemplo, usado a condição dele de presidente e diante de todas aquelas pessoas inocentes que estão sendo condenadas pelo Supremo, usaria da sua graça presidencial ou qualquer tipo de indulto, alguma coisa para, digamos, pacificar o país. Ele não fez absolutamente nada disso. Nada. Então, quer dizer, se isso de fato é verdade, não é verdade que o Lula não tem inimigos. Ponto. Internos, aqui. E ele chama o presidente Donald Trump, como ele disse, ainda na campanha, de o fascismo e o nazismo com uma outra cara. Bom, isso aqui é amar alguém, quando você chama de fascista e nazista, ainda mais com o desconhecimento do Lula em relação ao que foi exatamente o nazismo, o que foi exatamente o fascismo. Bom, esse é um ponto. Desmistificando a questão do tem ou não tem inimigo. Quando Donald Trump diz eu tenho inimigo sim, aí nós sabemos que é verdade e ele deixa isso muito claro, quem são os inimigos. Não só da América, não só da democracia que ele tem combatido. E aí o problema é em que lugar se enquadra o Brasil hoje, em que lugar se enquadra o Lula. A química pode não ter sido tão perfeita assim, ou seja, é uma estratégia para chamar para negociação e fazer o Brasil se expor. Porque até agora o Lula teve medo de encontrar o Donald Trump. Quem está sofrendo as sanções e quem deveria procurar rapidamente os Estados Unidos, como qualquer outro país fez, para tentar reduzir as sanções, é justamente o Brasil. E o Lula não defendeu os interesses dos empresários brasileiros. Ele sequer foi a Washington, ele sequer pediu para ir a Washington, ele sequer ligou. Partiu de Donald Trump essa possibilidade de encontro naquela conversa da Assembleia Geral das Nações Unidas, naquele bastidor entre o Lula, que falou primeiro, e Donald Trump, que falou em segundo. O Brasil sempre fala em primeiro, não é pelo Lula. Isso é uma tradição das Nações Unidas. Então, tomando, se o bastidor de fato é verdade, eu consideraria esses dois pontos. Agora, temos só que tomar cuidado para saber se quem contou ao repórter teve realmente informação e se essa é a informação verdadeira. Mas só fazendo esse, digamos, um resumo do que pode estar ao redor de tudo isso.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criou uma crise com Portugal ao criticar a nova lei de estrangeiros aprovada pelo parlamento português, que endurece as regras de entrada e permanência de imigrantes no país. Segundo o ministro, os serviços de imigração em Portugal estão caóticos e desorganizados. A declaração do ministro brasileiro gerou reações e indignação. O deputado português Pedro Frazão, do partido Chega, reagiu às declarações de Gilmar Mendes e defendeu a soberania de Portugal nas regras de imigração. Ele afirmou que o ministro brasileiro devia primeiro pôr ordem em casa, em referência às crises políticas aqui no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que, ao longo dos anos, tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Aí, Silvio Navarro. É preciso ter muito atrevimento, né? Mais ou menos o que o deputado quis dizer, que coisa mais inconveniente. É impressionante como a soberba, como a arrogância do Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte brasileira, extravasa fronteiras e chega a Portugal. O Gilmar Mendes, nós sabemos, se ele pudesse, ele já teria transferido a Corte, o Supremo Tribunal Federal, para Lisboa, mas como ele não pode, ele vai com alguma frequência para Portugal, onde mantém negócios financeiros. E aí ele começa a criticar o país vizinho e recebe uma resposta dessa, que é muito ruim para a diplomacia brasileira. É algo muito mal recebido, porque você está falando de outro país. Então, Daniel, eu acho que esses são os pontos. É o fator inconveniente do ministro Gilmar Mendes. Não bastasse o que ele já faz aqui no Brasil. Aliás, tem outra imagem que circulou também no final de semana dele num restaurante em Portugal e ele é abordado dentro do restaurante e as pessoas falam o que pensam sobre ele. Nós nunca defendemos aqui nenhum tipo de ataque verbal, físico, qualquer tipo de agressão a nenhuma autoridade. Nem ao ministro Gilmar Mendes, nem a ninguém, nenhuma autoridade. Aliás, nem a ninguém. Não importa se tem ou não tem prerrogativa de foro. Mas é evidente que isso é resultado daquilo que ele pratica. Portanto, é alguém que já não tem mais vida pública, que já não pode mais andar numa calçada, que já não pode mais ir a um aeroporto, ir a um restaurante e já não pode mais ir, não só no Brasil. Agora, lá no exterior, ele também é mal visto. Muito ruim para o Brasil tudo isso. Diga, Augusto. Não, eu queria dizer que ele também esqueceu que ele tocou num problema muito delicado, porque atinge milhares de brasileiros que vivem em Portugal. Sim. O Portugal não vê com muito bons olhos aí a multidão de brasileiros que trabalham lá, porque acham que isso prejudica o acesso ao mercado de trabalho de portugueses. Essa é uma discussão mundial, né? Todos os países estão tratando disso. Então, além de tudo, é um trapalhão. Ele fala, preciso organizar, aí vai alguém no Congresso, tá bom, então vamos criar dificuldades para os brasileiros. Claro. Ele vai lá toda hora, como bem lembrou o Silvio, cuidar dos negócios dele e treinar o sotaque, né? O sotaque é maravilhoso. Ele tá conseguindo chegar lá. Ele já não usa o gerúndio, né? Então já é alguma coisa para o Gilmar. Então, ele em Portugal, ele é devolvido à realidade, porque vai fazer o quê com o deputado? Ele vai estar aqui no Brasil, ele já pediria ao Moraes que o enquadrasse naquele inquérito do fim do mundo, que é ofensa ao Supremo, criticar qualquer ministro. Não pode fazer nada. E muito menos pode reagir, porque não tem argumentos nem coragem
Gilmar Mendes não tem coragem física, a gente percebe no olhar, ele não é de briga não. Ele não sabe reagir fisicamente, ele vai se afastando. Não pode dizer nada a quem traduz o pensamento da maioria dos brasileiros sobre o desempenho do Supremo Tribunal Federal. Pois é, a gente recuperou esse vídeo que circulou nas redes sociais, de fato, no final de semana, mas é por conta desse episódio, dessa participação, dessa entrevista de Gilmar Mendes à CNN Internacional. Vamos mostrar aqui um trecho onde o Gilmar Mendes é interpelado por duas mulheres em um restaurante lá em Portugal. É de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha na cara que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que vergonha. A sua cara ninguém consegue. A gente pede pra Deus levar o senhor pro inferno. Isso é o fim do mundo. Pois é, Piotr, lembrando que essa lei foi aprovada pelo parlamento português, e aí aí fica aquela pergunta, não basta tutelar o parlamento brasileiro, quer dar pitaco também no parlamento lá de Portugal, é isso? Aqui no Brasil ele está mandando, né? Porque ele está decidindo até que lei o Congresso pode votar. Já sugeriu uma completamente inócua em relação a proteger o Brasil de sanções internacionais. Enfim, ele está preocupado com a Magnitsky também, com o visto perdido para os Estados Unidos. Agora, tem uma coisa, né? A Ana mencionou há pouco sobre se o governo brasileiro citou a questão das sanções na conversa do Lula com o Donald Trump, abriu uma janela agora para os americanos questionarem um monte de coisa. Se alguém em Portugal, em boa parte da Europa, que está lutando contra a imigração, com uma série de problemas lá, não conhecia quem era o Gilmar Mendes, agora vai passar a conhecer. Agora vai passar. E claro, há uma série de detalhes uma série a ser contada sobre o Gilmar Mendes. E convenhamos, levando-se em conta o histórico do Supremo e do próprio Gilmar Mendes, tem muita coisa que os europeus vão se assustar. Agora, veja só, né? Ele não consegue andar num restaurante em Portugal. Vamos só nos lembrar de uma frase recente do ministro Marco Aurélio Mello. Ele estava ao lado de um outro ministro supremo que me foge, que presidiu o processo do mensalão, Silvio. O Aires Brito. O Aires Brito, exatamente. Estava numa entrevista, não me lembro a qual emissora, e ele dizia assim, eu e o Aires podemos andar na rua. Ou seja, um ex-ministro supremo que pode andar. Agora, os ministros do Supremo atual não podem... Se ele fez esse treino aí, agora vem para a festa, para o teste da Paulista, né? Diga, Ana. São 100 mil telas querendo te ouvir agora. Daniel, muito obrigada. A nossa audiência maravilhosa aqui com a gente no início dessa semana. Daniel, pouco a acrescentar. Esse ponto, existe uma expressão aqui nos Estados Unidos e vai muito aproxima do que o Piotr acabou de dizer. Se ninguém conhecia o Gilmar Mendes, agora vai passar a conhecer, que se chama, aqui nos Estados Unidos, eles falam The Streisand Effect, ou seja, o efeito Streisand, que foi o que aconteceu aqui. A Barbra Streisand, ela tinha ou tem, não sei, uma casa aqui na costa da Califórnia, uma casa bem privada, e ninguém sabia que ela morava lá. E um fotógrafo fez algumas imagens aéreas para mostrar a costa, enfim, todo o processo ali ambiental, o que estava acontecendo com a costa, perdendo, né, o terreno, o mar avançando e tal, e a casa dela saiu nessas fotos. Pois ela entrou com um processo contra o fotógrafo, foi uma confusão danada, e as fotos que tinham coisa de 600 visualizações passaram a ter milhões de visualizações, o endereço dela ficou conhecido, ou seja, aí deram o nome disso de o efeito Streisand. Tá tudo quietinho ali, de repente você vai lá, a pessoa vai lá, então eu acho que agora nós podemos chamar de efeito Gilmar Mendes no Brasil. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, elogiou o colega Cristiano Zanin durante uma solenidade no Tribunal de Justiça de São Paulo nesta segunda-feira. O advogado de Lula
recebeu o colar do mérito judiciário concedido pela Corte. Moraes avaliou que Zanin foi competente no que ele classificou como julgamento do século, uma referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela suposta trama golpista. E teve a oportunidade de se mostrar um juiz presidente ponderado, um juiz presidente que soube levar talvez o mais difícil, se não o mais difícil, para a gente não plagiar o boxe, né? Sempre a luta do século, se não o julgamento do século, mas um dos julgamentos mais difíceis da história do Supremo Tribunal Federal, e coube ao ministro Cristiano Zanin a presidência, coube, nós sabemos, todos aqueles que já presidiram uma turma, uma sessão, um tribunal, nós sabemos que quem dá o ritmo do julgamento, quem dá o ritmo, e se haverá mais ou menos tensão no julgamento, é o presidente. Moraes também classificou Zanin como um amigo leal. É um juiz ponderado, um juiz competente e é, antes de tudo, um amigo leal, um grande amigo, um amigo leal, alguém que veio somar no Supremo Tribunal Federal, veio somar muito no Supremo Tribunal Federal, na defesa dos direitos fundamentais, na defesa da Constituição. Zanin retribuiu os elogios a Moraes, chamando-o de grande amigo. Ele agradeceu à Corte pela outorga do colar do mérito do Judiciário. Agradeço profundamente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos seus desembargadores, em especial ao presidente Fernando Torres Garcia, aos juízes, servidores e colaboradores e à sociedade paulista, e reafirmo, por meio de suas instituições, a importância de um judiciário independente, técnico e comprometido com a justiça. Silvio Navarro, começa essa rodada com você. Nós vimos aí a troca de elogios entre Moraes e Zanin. Zanin ganhou a medalha de mérito pelo julgamento do século. Eu ouvi bem? Eu achei que o teatro tinha acabado com a conclusão do julgamento, entre aspas, na primeira turma, mas então temos aí um epílogo, algo assim, né? Uma parte 2 do teatro, da farsa que o Brasil assiste. Bom, ministro Alexandre de Moraes, só nesse trecho que nós exibimos, ele fala 4 vezes em juiz. Nem ele, nem Cristiano Zanin são juízes, nenhum dos dois. Cristiano Zanin é advogado de carreira, foi nomeado ministro do Supremo porque advogou a favor de Lula da Silva, e Lula da Silva virou presidente da República, reabilitado pelo Supremo. Alexandre de Moraes é egresso do Ministério Público, foi promotor. Alexandre de Moraes atuou em outras searas, mas nunca foi juiz. Portanto, é um togado indicado por Michel Temer e aceitou a missão que lhe foi dada de destruir a direita, ou tentar destruir nos tribunais, nas cortes superiores, a direita no Brasil. Perseguir o presidente Jair Bolsonaro, todos os seus aliados e quem mais ousasse se contrapor, quem pensasse fora da caixa, quem não quisesse seguir o lulopetismo. Então, Daniel, há muito pouco a se comentar sobre o que a gente assistiu. É mais uma cena teatral, só isso. Augusto? Esse pessoal tem pressa, né? O Zanin ainda não fez nada. O que ele fez? Ele passou a palavra para cada votante. Aí é o seguinte, você tem... Ele chegou agora. Sim. Não sejam apressados, ele ainda vai prestar serviços. Agora, que serviço ele prestou? Deixar falar... Assim, te passo a palavra, você fala, aí eu conto o voto, que isso aí é prestar serviços à pátria. E o Moraes é o seguinte, hein? O Zanin eu não ouvia, não deu tempo ainda de somar as palavras, mas o Moraes é coisa grave. Esse não sei como passou em qualquer exame oral aí para o Ministério Público, que ele foi promotor. Porque o vocabulário dele não tem 200 palavras, vocês notaram? Quantas vezes ele fala levar o julgamento, que é um erro, né? Ninguém leva o julgamento, você vai levar para casa. Para onde você leva o julgamento? E ele fala, levou talvez para o mais difícil
julgamento do século. Nós estamos com 25 anos só no século. Ainda falta, calma. Calma, porque julgamento do século vai ser o julgamento do comportamento deles. Sim. Dos juízes. Assim que a justiça voltar a existir no Brasil, aí nós vamos ver o julgamento do século. Eles não querem anistia, não querem cuidar deles próprios agora, vão cuidar depois. Tem tempo para o século acabar. Diga, Ana. Eu estou rindo do Augusto porque eu pensei no século também, que ainda falta um tempinho, né, para o século acabar e ainda tem muita gente para sancionar, né? Não foi assim que ele disse? Muita gente para prender, muita gente para multar, ainda tem muita gente para julgar. Pelos americanos aqui, ele já é considerado oficialmente na lista seleta de 700 violadores de direitos humanos. Está lá o Brasil representado através do nome de Alexandre de Moraes. Agora, eu fico impressionada como eles falam diante ali, né, da plateia, da bolha deles, como se não houvesse internet, como se eles simplesmente estivessem ali falando uma coisa que sempre foi o que permeou as vidas de todos ali. A amizade, é meu amigo. Bom, nós sempre falamos aqui, e o Augusto tem um artigo maravilhoso aqui na Oeste, do Alexandre de Moraes de ontem, alguns anos, entrevistando o Alexandre de Moraes de hoje, e o Augusto também falando com o Alexandre de Moraes de alguns anos. Vamos escutar, então, vamos ouvir da boca do Alexandre de Moraes, de 2017, o que ele pensa do descondenado favorito do Supremo Tribunal Federal e que hoje tem ali como companheiros, não vou dizer nem parceiros, mas companheiros de bancada, o Zanin, que foi advogado do descondenado favorito. Vamos ver o que o Alexandre de Moraes falava dessa turma. Governo golpista com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Finalizo com o Alexandre de Moraes, vou passar para vocês aí. Ana, ele precisa escrever agora no quadro negro, ou numa folha várias vezes, o seguinte: ao invés, você usa quando você vai falar com o contrário depois. Tá? Ao invés de trabalhar, eu vou descansar. Escreve aí. Escreve aí, Alexandre. Ele põe, ao invés de não sei o quê, não é o contrário, é em vez de. É fácil essa lição. Eu não sei como esses caras são aprovados nesses concursos. Quem será que julga? E aí, Piotr? Viu? Bom, quem será que julga é uma boa pergunta. Agora, voltando ao rapapé constrangedor, porque aquilo foi um rapapé constrangedor, né? Aquela sequência de autoelogios, julgamento do século com 25 anos só. Meu amigo, meu amigo. Meu amigo para lá, meu amigo. Agora, veja só, nós estamos falando do homenageado, que é o advogado do Lula, que assim que o Lula ganhou a eleição, daquele jeito que todo mundo viu, o indica para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que julga os adversários do Lula na primeira turma. Tem um erro aí, né? Segundo erro, o Alexandre de Moraes é um sancionado pela Lei Magnitsky, que ele está do lado da escória do mundo e, no caso dele, por violação grave dos direitos humanos. Como é que é receber um elogio assim? Enfim, acho que o Zanin pode responder, mas alguém que foi advogado do Lula e depois ganha do Lula uma indicação para o Supremo Tribunal Federal,
Acho que aí está o problema de tudo. E foi um rapapé constrangedor, né? Aquela coisa antiquada, nem sei. Acho que eles estão fora da realidade mesmo. Talvez estejam, talvez não, mas enfim, é um rapapé constrangedor. Augusto. Se os dois Morais se encontrassem, eles iam se pegar de pau ali, né? Porque não é possível, ele muda completamente de ideia. Sabe qual foi a tese que ele defendeu? Um ia prender o outro, Augusto. A tese de doutorado, um ia prender o outro. A tese de doutorado dele é a seguinte: nenhum ministro pode ser indicado, nenhum homem ou mulher pode ser indicado para o Supremo em troca de favores prestados a quem indica, o presidente da República. O advogado do Lula foi nomeado por quê? Porque ele é um grande jurista? É porque foi advogado do Lula. E ele, Moraes, foi porque investigou aquele caso lá do hacker, né, que invadiu o celular da mulher do presidente Temer. Ele era secretário de Justiça de São Paulo e devolveu direitinho, fez esse favor. E o Temer, agradecido, indicou-o para o Supremo. E a tese dele? E ele quer ser chamado de doutor. Tese de doutorado. Não é, está confiscada, não vale mais. Pronto. Muito bem, são 6h25 no horário de Brasília e o ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente do PT, José Dirceu... Pô, mas isso aqui está um problema policial. Basicamente. O José Dirceu, Augusto, Piotto, Silvio e Ana, ele sugeriu a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo pela alegada trama golpista. Dirceu comparou o caso ao do ex-presidente Fernando Collor, que cumpre prisão domiciliar devido à idade e problemas de saúde. O petista afirmou que Bolsonaro não tem condições de cumprir pena no sistema penitenciário. Destacou ainda que o ex-mandatário é muito instável e não tem autocontrole para aguentar a rotina de um presídio. Quero ouvir o Silvio Navarro. Afinal de contas, Silvio Navarro, o José Dirceu, esse tem muita experiência, larga experiência quando se fala sobre cadeia. Ficou 2 anos e 3 meses preso, mas, diga-se de passagem, está tentando, mais uma vez, voltar à cena do crime no ano que vem, se candidatando a um cargo, possivelmente, como deputado federal. Mais do que isso, né, Daniel? Se contar o Congresso de Ibiúna, ele puxou 4 cadeias já na vida, principalmente por conta do mensalão e do petrolão. Mas, veja, é curioso o momento que o Brasil vive, né? Porque quando o José Dirceu, que é o homem que projetou a eleição real, né? Aquela eleição vitoriosa do Lula em 2002, foi ele que assumiu o controle do PT, da máquina petista, então chamada de campo majoritário, que era a ala majoritária dentro do PT. Ele monta um esquema corrupto para poder financiar a eleição, contrata o Duda Mendonça, que depois vai assumir que recebeu dinheiro no exterior, aliás. Foi um 11 de agosto de 2005, quando Duda Mendonça entrou no Congresso Nacional numa sessão da CPI dos Correios e admitiu que recebeu mais de 10 milhões fora do país. Mas vamos lá, ele monta tudo isso, com a mente pensante, a cabeça que de fato arquitetou. Quando José Dirceu, que é alguém de esquerda raiz, consegue ter mais bom senso e mais lucidez do que os ministros do Supremo Tribunal Federal, do que Alexandre de Moraes, por exemplo, eu acho que fica uma lição. Uma lição de que José Dirceu sabe mais dos caminhos da política, inclusive, do que esse próprio Supremo Tribunal Federal, que tem na figura do Alexandre de Moraes alguém que age ali sob efeito de bile o tempo inteiro, raivoso, com ódio, com perseguição, e José Dirceu consegue fazer cálculo. Olha, vocês estão criando um mártir. Estou fazendo uma leitura política aqui, tá? É evidente que todo mundo sabe as nossas posições sobre a perseguição e a prisão absolutamente arbitrária e ilegal que o presidente Jair Bolsonaro se encontra neste momento. Ele não deveria estar preso agora. Mas ele consegue fazer cálculo e dizer, olha, vocês estão criando um mártir, vocês estão torturando uma pessoa. Eu acho que essa é a visão política da fala do José Dirceu. Ele consegue ser mais sensato do que
o pessoal ali da Inquisição, né? Essa é a leitura que eu faria. Alberto Piotto. Eu vou fazer 2 rápidas análises. Essa entrevista foi concedida à BBC Brasil. Eu vi a entrevista. Num determinado momento, depois eu volto à questão do Bolsonaro, o Zé Disseu pergunta, ele foi perguntado se houve mensalão, ele nega que houve mensalão. O Zé Disseu não houve mensalão. Sobre a questão do Bolsonaro, aí é um cálculo político que José Disseu, convenhamos, sabe fazer. Pela história dele, o tempo todo. Ele sabe que o Supremo hoje, que está batendo sem dó, sem lei e de forma completamente injusta na direita, daqui a pouco pode mudar. É esse o cálculo. Não acho que seja uma solidariedade ao Bolsonaro. Se for, ótimo. Mas se não for, também de alguma forma está querendo combater o abuso do Supremo Tribunal Federal. Porque ele sabe que na política as coisas viram. Em algum momento pode ter uma corte lá na frente que vai fazer com a esquerda, vai cometer contra a esquerda, vai fazer qualquer coisa contra a esquerda, fora da lei, do que hoje faz com a direita. Então, quer dizer, vamos dar uma olhadinha com um olhar político, e o Silvio já entrou num aspecto aí, eu só estou querendo me juntar ao Silvio nesse aspecto, porque o Zé Disseu está fazendo um cálculo político. E aí, claro, em algum momento, se verdadeiramente ou não, e eu prefiro acreditar que seja verdadeiro, enfim, ele se solidariza com o presidente Bolsonaro. Agora, o fato é que o Bolsonaro nem deveria estar preso, porque o julgamento todo é um absurdo. Aí o Zé Disseu não entra, que daí é que vem a minha ponderação à fala dele. Ele devia questionar o julgamento no Supremo de alguém que não tinha foro privilegiado, porque ele sabe. O Zé Disseu é outro que você não pode dar o benefício da ignorância. Ele sabe o que é lei, o que é legal, o que pode e o que não pode. Oi, Augusto. Ele também está aproveitando para dizer o seguinte, que o Bolsonaro está numa situação física mais frágil que a do Lula. Sim. Essa também é a esperteza dele, porque ele deveria dizer, olha, não pode estar preso porque não é o foro adequado. Sim, claro. Ponto final. Né? E aí é a solidariedade na prática. Ele está aproveitando para dizer, porque o Lula é o nosso Biden. E aí ele já está aproveitando para jogar. Não, a situação do Bolsonaro é mais frágil. Vamos falar agora também da CPMI do INSS, que ouviu na noite de ontem o empresário e economista Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, ex-sócio do advogado Nelson Williams. Os dois foram alvos de uma operação da Polícia Federal em setembro que investiga fraudes em benefícios do INSS. Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu carros, obras de arte e outros bens de luxo. A comissão aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Cavalcante e pediu ao COAF um relatório detalhado sobre suas movimentações. Logo no início do depoimento, Fernando Cavalcante recusou o compromisso de dizer a verdade. Ele estava amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, criticou a decisão. Estamos a reboque do Supremo Tribunal Federal em todas as decisões e esse parlamento precisa voltar a ter sua independência, mas cabe a nós mesmos a capacidade, a responsabilidade de repensarmos e, se há um limbo jurídico, criarmos a legislação devida. E eu espero que essa CPMI possa oferecer ao Brasil, à Constituição, as normas que possam, de fato, restabelecer os freios e contrapesos. O senador Carlos Viana também pediu respeito ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero deixar aqui o meu apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal de que a gente separe as coisas, separe o trabalho do parlamento, a independência da CPMI e o trabalho do Supremo, da Polícia Federal, que nós respeitamos muito, mas queremos ser respeitados. O povo brasileiro espera de nós trabalho, nós estamos trabalhando, mas mais uma vez não podemos cumprir com a nossa missão como gostaríamos por conta de decisões judiciais. O empresário, embora tenha optado por ficar em silêncio na maior parte do tempo, respondeu às perguntas do relator Alfredo Gaspar e afirmou que nunca foi laranja, operador ou beneficiário do esquema. Eu entrego aqui com o senhor todos os contratos para que a presidência e a relatoria possa se valer e fazer. Já fiz minha prestação já prestei depoimento na Polícia
Polícia Federal, já prestei depoimento, através do meu advogado, já prestei esclarecimento no Supremo Tribunal Federal. O que tenho de conhecimento de relação entre Nelson Williams e Maurício Camisotti são esses empréstimos que são pagos até hoje. Deixo registrado que nunca fui laranja, operador ou beneficiário de qualquer esquema. Minha atuação sempre foi de gestor e os pagamentos por mim recebidos eram compatíveis com todas as funções que eu desempenhava com a minha vida empresarial. A CPMI também revelou que o empresário fez doações de R$100 mil ao PT e ao Progressista nas eleições de 2022. Questionado pelo relator Alfredo Gaspar, ele justificou as doações. Como democrata, sempre que posso, gosto de investir e ajudar não só amigos, mas bons projetos. Não tenho nenhum interesse, zero. Augusto Nunes, revelada digital do PT na fraude do INSS. O PT criou no mensalão a quadrilha sem chefe, né? Porque o chefe era o Lula. Condenaram só do subchefe para baixo, que era o Dirceu. Depois soltaram todos. Agora está criando a quadrilha sem quadrilheiros. Todos são inocentes. Você vê, ele está apoiando as boas causas. Para apoiar a causa deve ser tão boa que justifica o roubo dos velhinhos aí do INSS. Não tem ninguém culpado. E eles prestam depoimento Supremo, prestam depoimento na Polícia Federal e na hora de falar na CPMI, aí eles ou perdem a memória ou descobrem que o álibi é muito vergonhoso para ser exposto pela televisão. É isso aí. Pois é, Augusto, eu quero aproveitar esse momento agora, 7 em ponto, 6h59 no horário de Brasília, para revelar o convidado especial do Conversa com Augusto Nunes hoje, que está simplesmente imperdível. Vamos revelar. Hoje eu vou conversar com o Guilherme Fiuza, que acaba de lançar mais um livro e está aqui, ó. Já está de olho, já está se preparando também. Está nos bastidores aqui. Nos bastidores. Augusto, vamos conversar. Augusto já vai sair por agora, mas daqui a pouquinho, 8h30 da noite, conversa com Augusto Nunes. E que conversa imperdível, espetacular. 8h30 da noite, aqui no Canal da Oeste, vai ser uma resenha. Eu acho que esse programa vai até muito mais tarde hoje, hein? Vai além, porque hoje assunto tem, e assunto bom tem. É isso aí, Augusto. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Obrigado a você. Seguimos aqui com o nosso noticiário. Quero ouvir você, Silvio Navarro, sobre esse depoimento de ontem na CPMI do INSS, a sua avaliação, essa revelação aí da digital do PT nas fraudes do INSS. Existia sempre aquela dúvida, será que em algum momento a comissão chegaria ao PT? Parece que está bem pertinho, não? Acho que já chegou, não só pela doação de R$100 mil, né? Porque eles falam com uma naturalidade impressionante. Quem não tem R$100 mil para jogar numa eleição, apoiar um partido político A, ou apoiar o partido político B, o candidato C, né? Quem não tem R$100 mil? Só quem tem um Porsche na garagem, várias motos luxuosas ou carros de outras marcas, como esses senhores, né? Relógios milionários. As cifras são absurdas, Daniel. Nós voltamos à era dos bilhões. Esse escândalo do INSS no coração da Previdência Social, quando a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público dão a largada à operação, eles largam de 6 bilhões de reais. Ou seja, é a cifra inicial. Tem muito mais dinheiro que foi roubado do bolso de aposentados. É um esquema que, sobretudo, é sórdido, porque você tira o dinheiro do bolso de quem mais precisa, o aposentado, o pensionista, o trabalhador rural, né? São sindicatos e associações, a maioria na seara rural, ou seja, nos rincões do Brasil. É gente pobre, é gente que precisa, é gente que não pode viver com 50, 70 reais descontado todo mês para abastecer Porsche, para abastecer bolso de bandido, de trambiqueiro, que é só o que a gente está assistindo. Só senta trambiqueiro nessa CPI. E aí o presidente senador Carlos Viana e o relator, o roteirista da CPI, como chamo, Alfredo Gaspar, que é egresso do Ministério Público, ele é promotor, eles estão certíssimos em dizer
para o Supremo Tribunal Federal, seja qual ministro for, qualquer um dos 11, não atrapalhem o trabalho dessa CPMI. Parem de conceder habeas corpus para que esses senhores, que estão mais sujos do que qualquer outra coisa, sentem-se aqui nesta mesa e digam: eu vou ficar em silêncio, eu não vou responder por que eu roubei aposentados no Brasil. Essa CPI, é bem lembrado, ela tem a capacidade de fazer uma investigação séria, como fez a CPI dos Correios, do Mensalão, ou como a Força Tarefa lá de Curitiba fez no Petrolão, fez com a Lava Jato. Por quê? Porque são camadas de corrupção. O cupim, ele vai comendo pelas beiradas. E na política sempre foi assim. Sempre que o PT passa pelo poder, a corrupção volta, a corrupção aparece. Então, o que é que nós estamos assistindo agora? É a primeira camada, são os advogados, é o lobista, sempre tem um careca, né? Agora é o do INSS, não é o Marcos Valério, mas sempre tem alguém com uma alcunha de bandido. Aí aparece o primeiro operador, o segundo operador. No Mensalão, vocês vão se lembrar, além do Marcos Valério, eram os tesoureiros dos partidos. Era o Delúbio Soares no PT, e aí vai subindo. No Petrolão, a mesma coisa. Pegavam os lobistas, depois pegava aquele sujeito de segundo escalão na Petrobras, depois chegava no diretor da Petrobras. Mas qual era a ponta? A ponta, qual era a cabeça? Os grandes políticos brasileiros. E essa CPI já está no caminho de chegar aos políticos. Mas, finalizando, e até me alonguei um pouco, Daniel, mas é para que o Supremo não destrua o trabalho da CPI. Porque a única maneira de devolver minimamente, dar uma resposta aos aposentados sobre quem foi que os assaltou. Pois é, Silvio, já que você mencionou aí a situação financeira do depoente na noite de ontem, o relator mostrou fotos de bens de luxo e questionou a origem do patrimônio de Fernando Cavalcante, mas ele não soube explicar a procedência. O que nós temos de renda do senhor é R$5.000 da Assembleia Legislativa. Com muita tranquilidade falo isso para E Vossa Excelência. R$51.000 do escritório Nelson Williams. E aproveitar o momento para o senhor ensinar a economia para o Brasil inteiro, porque transformar R$51.000 em milhões de reais impossível. Não é uma tarefa fácil. O empresário reconheceu que foi mencionado no inquérito da Polícia Federal por ocultação de veículos de luxo, mas negou envolvimento em fraudes no INSS. Ressalto que meu patrimônio é de origem ilícita, é compatível com minhas atividades profissionais e empresariais, empresas regulares, contratos claros, notas fiscais emitidas. Jamais adotei qualquer postura que pudesse ser interpretada como tentativa de ocultação de bens. Se eu tivesse intenção de esconder meu patrimônio, não teria deixado em casa itens de maior valor, relógios, obras de arte, dinheiro devidamente declarado, faça constar. Bom, e ainda 3 parlamentares da CPMI pediram a convocação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para depor. Eles querem esclarecer as denúncias de empréstimos consignados feitos pela Crefisa sem autorização de aposentados e pensionistas. Adalberto Piotr. Bom, a Leila está indo lá como presidente da Crefisa, que é exatamente a empresa que teria feito alguma intermediação. Acho que seria bom só colocar esse aspecto, porque o Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com isso, nenhum clube de futebol. Mas, voltando só ao advogado, como é que é o nome dele mesmo aqui? Daniel, por favor. Fernando Cavalcante. Fernando Cavalcante, R$51.000. Essa é a renda que ele recebe como participação no escritório de advocacia. Mais 5 mil, se não me engano. Não dá para comprar todos esses itens de luxo. E outra, se a Polícia Federal disse assim, você ocultou o patrimônio, por que ocultou? Não ocultou? Bom, então precisa desmentir a Polícia Federal. Mais que isso, todo esse acúmulo de coisas aí, acho que o Silvio já apontou ali, esses são os que estão usando o dinheiro aqui embaixo, mas esse dinheiro veio por decisão de alguém. Quem é esse alguém? Quem toma decisão é político. É alguém de dentro do governo. Não tem como essa decisão dessa empresa participar dessa forma, ou não se investigar uma empresa que, por exemplo, está fazendo uma série desses acordos, ou seja lá o nome que isso tenha, dessas participações que os aposentados eram ludibriados a participar dessas associações. Enfim, isso é uma decisão política.
É lá que precisa chegar. Aliás, nos outros escândalos chegou-se, à exceção do mensalão, que bateu sim vários políticos, mas não no chefe da quadrilha, como o Augusto mencionou. Mas é lá que precisa chegar. E está caminhando bem. Agora, uma frase rapidinha sobre o que disse o presidente da CPMI. O Supremo Tribunal Federal não pode interferir no trabalho do Congresso Nacional que está investigando. E CPI é uma ferramenta do Congresso Nacional, é uma prerrogativa de investigação do Congresso. A gente vê com muita frequência, por exemplo, investigações do Congresso americano, o mundo se debruça para ver aquilo, porque são investigações duríssimas. O que esta CPMI está fazendo com a mesma lisura, com a mesma intenção, com o mesmo empenho. Isso precisa ser valorizado. Isso aqui tem uma democracia a ser defendida. O que a CPMI está fazendo é defender justamente a democracia, a ferramenta democrática que tem o Congresso de investigar. O Brasil, eu vou repetir essa frase quantas vezes forem necessárias. O Brasil é um país que tem o privilégio de ter a solução dentro dele próprio. Você não precisa buscar coisas fora. Agora, não pode esquecer que tem a prerrogativa do Congresso de investigar e o Supremo dizer que não pode isso, não pode aquilo, esse aqui vai ficar calado e tudo mais. Não. CPI tem que funcionar. E a nossa história já mostrou que CPI, quando funciona para valer, pega a gente bem graúda. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.